Hoje estamos entrevistando o candidato Fábio José Ferraz, do PSOL, que apresenta a sua candidatura de uma forma isolada pelo Quora News, a sua nova opção de informação. Esta é a penúltima entrevista que deverá ir ao ar a partir de setembro, e nós temos uma satisfação muito grande em receber o Fabinho Ferraz, como eu o conheço, se o senhor fizer questão que chame eu de Fábio José Ferraz, que, infelizmente, pela ausência do candidato a vice, também do PSOL, o Chico Piauí, que se encontra ausente do nosso município por motivos particulares, que deverão, nas considerações finais do Fábio, serem explicadas à população. Infelizmente, não começo hoje as perguntas pelo vice-prefeito candidato que deveria estar sentado aqui ao meu lado. Mas começarei com o candidato a prefeito pelo PSOL, Fábio José Ferraz, meu amigo e jovem Fabinho Ferraz. O senhor está pronto para as perguntas, o senhor terá 2 minutos para as suas respostas, são 5 perguntas. As perguntas que seriam dirigidas ao vice-prefeito não serão feitas, e ao final o senhor terá 2 minutos, se economizar os 30 segundos nas respostas, para as suas considerações finais. Fábio, fique à vontade, seja muito bem recebido por todos nós, e podemos passar às perguntas? Claro que sim. Muito bem, Fábio. Pergunta número 1. Agora, como candidato oficial a prefeito de Descalvado pelo PSOL 50, o senhor pode nos adiantar algumas diretrizes do seu plano de governo? Antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço do Quora News. O nosso lema da candidatura à prefeitura municipal é gestão pública efetiva, que resume os princípios de toda ação pública, quais sejam de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Bom, pensando em todos esses princípios, nós estruturamos nosso plano de governo em 5 eixos programáticos, que são, primeiro, desenvolvimento econômico local, o segundo, saúde pública e qualidade de vida, terceiro, gestão pública efetiva, tratando dos temas de administração pública, o quarto, cidade educadora e educação integral, e o quinto, cidade inteligente e sustentável. Evidentemente que nós não temos tempo suficiente para tratar de cada um deles mais aprofundadamente, mas eu estou no dia de hoje já iniciando a veiculação da nossa plataforma de gestão, que é o projeto que nós pensamos para o Descalvado, e o nosso plano de gestão que apresenta as propostas listadas de uma maneira mais didática, vamos dizer assim. Obrigado. Respondida a pergunta, podemos passar para a segunda pergunta, candidato? Tudo bem? Candidato, vamos passar à pergunta número 2. Pergunta número 2. Considerando que as tarifas de água e esgoto hoje administradas pelo SEMAR, Serviço de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, apresentam uma inadimplência de mais ou menos 50%, da ordem de mais ou menos 4 milhões de reais inscritos na dívida ativa, e considerando que aqui em Descalvado não se corta a água dos munícipes, como o senhor pensa em resolver esse grande problema? Terceirização ou autarquia? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Pois bem, Tuca, essa é uma questão crucial que deve ser discutida agora nesse momento da campanha. Para que esse problema seja sanado, é necessário do prefeito municipal um posicionamento muito mais técnico, mais sério e menos político. Se bem me lembro, entre 2010 e 2011 foi feito um estudo técnico que concluiu a inviabilidade do sistema tal como ele está hoje gerenciado, o que contribui sobremaneira para a situação fiscal e financeira da prefeitura.
Eu, particularmente, sou favorável à criação de uma autarquia municipal que possa gerir o sistema de abastecimento de água e de esgotamento, né? E, por outro lado, que exista um esforço da população no sentido de diminuir o consumo de água definitivamente, né? Se responsabilizando pelo pagamento frequente das contas desse serviço público. É óbvio que a Prefeitura tem de saber gerenciar os interesses da população, de forma que o corte de águas, por exemplo, o corte do serviço do abastecimento de água seja a medida de última instância, né? E a Prefeitura tem a capacidade de colocar o munícipe em primeiro lugar. As ações municipais de saúde consomem hoje mais ou menos 35% do orçamento municipal. O município dispõe de 13 unidades de saúde da família, além da Santa Casa de Misericórdia, está sempre precisando de mais e mais recursos. Como o senhor irá administrar esta questão que é crucial para o povo? Vamos lá. Na nossa plataforma de gestão, nós estamos procurando pautar as nossas ações, projetos e programas, todos com objetivos, metas e indicadores bem definidos. Em relação à gestão do sistema de saúde, a nossa previsão é que nós possamos diminuir os gastos de 35%, tal como você citou, para 27% até 30%, ou seja, uma redução de 5% a 8%. Pois bem, o sistema de gestão de saúde pública que nós estamos apresentando é um sistema de gastos com austeridade, ou seja, um sistema que possa apresentar os melhores serviços públicos com o menor gasto possível. Resgatando um pouco a divisão de setores que nós estamos apresentando na plataforma de gestão, nós pensamos na gestão pública como gestão de pessoas, gestão de manutenção de prédios e equipamento, gestão de veículos e gestão de medicamentos. Ou seja, nós vamos ter de ter redução de gastos em cada um, especificado para cada um desses setores, de forma que a gente possa ter a redução necessária de 5% a 8%. No médio prazo, esse esforço ele pode ser até relaxado na medida em que as atividades de medicina preventiva venham a melhorar o nível de saúde da população e a necessidade de serviços públicos de saúde que requerem mais gastos. Veja que aqui o desafio é maior, porque eu preciso melhorar os serviços e reduzir os gastos. Perfeito, candidato. Respondida a questão? Perfeito. Vamos passar, então, para a próxima pergunta. Pergunta número 4, candidato. Cargos de confiança. Qual a sua opinião a respeito e de que forma o senhor irá conduzir a recomposição salarial dos servidores municipais, que hoje está totalmente defasada de 2014 até os dias de hoje? O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, para essa questão eu tenho 5 propostas fundamentais. Quais são elas? Primeira é a redução ou extinção de 25% dos cargos comissionados, atualmente no organograma da Prefeitura. A segunda é o preenchimento dos cargos de comissão estritamente 100% com pessoal efetivo. Uma vez que eu não tenho candidatos a vereador, menos ainda empresários ou pessoas que estejam financiando minha campanha, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho necessidade de contemplar algum interesse particular. E eu tenho certeza que a administração pública é farta de pessoas extremamente qualificadas para exercer os cargos de gestão e de comissão. O terceiro ponto é, por conta da redução que essas 2 medidas vão causar nas despesas com pessoal, isso, baseado numa estimativa que eu fiz, nós podemos, ao longo de 4 anos, dar uma recomposição de até 8% acima da inflação.
O quarto ponto é que eu me comprometo a abdicar de 25% do cargo de prefeito, depositando mensalmente num fundo de desenvolvimento econômico, possivelmente o Fundo de Desenvolvimento do Turismo. E o último ponto é a estruturação de um programa de otimização dos serviços públicos. Uma vez que eu vou trabalhar completamente com toda a administração pública, eu tenho que exigir de todos os comissionados e também de toda a base do funcionalismo público uma melhoria, um esforço do funcionalismo para a melhoria dos serviços que são prestados para a população. Candidato Fábio Ferraz, pergunta número 5. Considerando que o orçamento municipal possa ser comparado a um bolo com 100 pedaços e que tem que ser dividido para atender a todos, o que o senhor vai fazer com este bolo que hoje está sendo dividido da seguinte forma? A educação leva 25 pedaços. A saúde, 38 pedaços atualmente. A folha de pagamento, até 54 pedaços. Somando tudo isso, nós teremos 117 pedaços. Em tese, teriam que ter 7 pedaços a mais de bolo para dar para todos. O que não tem nesta festa, pois o bolo acabou. Na realidade, teremos um rombo orçamentário entre 7 e 10 milhões de reais. Como o senhor irá administrar esta falta de bolo e contemplar os convidados desta festa? Isto é, o que o senhor fará com um déficit de tal magnitude? O senhor tem 2 minutos para a resposta dessa pergunta. Bom, essa é uma conta bastante hipotética, né? Mas nós precisamos, desde o primeiro momento, fazer esse tipo de exercício. Pois bem, considerando que nós temos uma meta de redução de cargos e de controle bastante forte com outros gastos, nós podemos chegar ao final do segundo ano com um nível de 48% de gastos com folha de pagamentos. O mesmo é válido para a educação e para a saúde, tal como eu já exemplifiquei anteriormente. Nesses dois casos, da educação e da saúde, nosso problema é um problema de gestão e não especificamente de recursos, uma vez que a grande maioria dos recursos vem de repasse do governo federal e do governo estadual. Pois bem, economizando nessas duas áreas principais, nós temos capacidade razoável, não vou dizer uma capacidade aumentada, de desenvolver projetos nas outras áreas de urbanismo, de meio ambiente, de assistência e promoção social e por aí vai. Ou seja, volto a dizer, nós temos necessariamente de trabalhar com metas e com indicadores, para que a gente possa, mês a mês, controlar as nossas ações em busca dos nossos objetivos. Muito bem, candidato. Chegamos ao fim das nossas perguntas e, a partir de agora, o senhor terá 1 minuto e 30 para suas considerações finais. Neste momento, o microfone é seu para sua mensagem ao povo de Descalvado. Antes de mais nada, muito obrigado a Derk e Tuca pelo espaço concedido pelo Cora News, um novo instrumento de comunicação democrática, não só da política, mas de todas as áreas da cidade de Descalvado. Eu gostaria também de me desculpar pela ausência do meu candidato a vice-prefeito, Francisco Piauí, por conta de questões pessoais e profissionais, está fora da cidade e não conseguiu chegar a tempo para participar dessa primeira entrevista, que para a gente seria bastante importante por conta dele se apresentar, né, mais devidamente para a população de Descalvado. A nossa candidatura, ela apresenta um modelo de gestão pública efetiva, como eu falei anteriormente, e de estruturação de um processo de desenvolvimento econômico e social de médio e de longo prazo. Eu entendo que, um pouco diferente dos outros candidatos que têm uma expressão mais política, mais facilidade de falar em público,
A nossa candidatura é uma candidatura muito baseada na nossa experiência pessoal e profissional, né? Eu acredito que nesse momento em que Descalvado, ou melhor, né, a prefeitura de Descalvado, podemos até dizer que esteja falida, é necessária muito mais seriedade, menos sorriso e mais sobriedade. E o nosso perfil mais técnico pode fazer a diferença para colocar a casa em ordem. Muito obrigado e até uma ocasião em que provavelmente nós nos encontramos pelas ruas da cidade. Quem agradece sou eu. Muito obrigado em nome do Cora News pela sua presença. Até uma próxima. Até.